Então, boa tarde a todas, a todos, né? Eu estou sempre muito feliz em poder estar com vocês aqui, pelo menos 2 ou 3 vezes por mês, quando a gente tem a oportunidade de debater sobre temas da atualidade e que estão afetando profundamente a vida de todos e particularmente a saúde, porque esse é o ponto principal que eu tenho colocado muito e atuando e trabalhando na área da saúde integrativa, do desenvolvimento humano, das intervenções baseadas em mindfulness. A gente tem sempre assim um grande prazer, eu me coloco até a obrigação da gente estar divulgando, trazendo um pouco mais desses conteúdos educativos, informacionais e principalmente que acendam na mente e nos corações de todas a importância desse autocuidado, porque os desafios ao longo da nossa vida, de todos nós, são muitos, né? Mas a gente tem características dos dias atuais, com essa velocidade do mundo das informações, da evolução de tudo, a gente tem que mais e mais trabalhar com a nossa saúde, em especial a saúde emocional, já que a saúde psíquica e emocional é o eixo, né, que dá o equilíbrio para que a gente siga as nossas vidas de uma maneira significativa, de uma maneira produtiva. Então é nesse sentido que a gente tem uma grande alegria em trazer a cada live, a cada encontro, temas que são bastante relevantes. E hoje eu quero começar colocando uma pergunta importante, que é, por acaso, vocês já tiveram a sensação de estar cansado, ou às vezes até exaustos, ou com tristeza, ou simplesmente sentindo que parece que a vida está perdendo a graça? Ou você olha para a sua vida e você pode até dizer, olha, ok, já tenho minha carreira construída, já a família está tranquila, está tudo, as responsabilidades cumpridas, está tudo organizado, mas é incrível como às vezes a gente sente que tem algo que está desencaixando ou que a gente acha que deveria estar bem e nem sempre está. Então, se eu reconhecendo esses certos sentimentos que às vezes passam para nós, é o momento da gente começar a conversar sobre por que que isso acontece, né? Porque a maioria das pessoas, né, que eu observo muito entre os alunos, entre os meus clientes, os meus mentorados, muitas vezes chegam a essa situação, seja de cansaço, exaustão, aí vem os adoecimentos emocionais e as pessoas não sabem de fato o que está acontecendo, o que que elas estão vivendo. Mas isso não é descuido, isso não é falta de gratidão pela vida ou por tudo que se construiu, por tudo que se tem. É uma questão de sentido de vida. E o tema da nossa live de hoje é exatamente tratar sobre questões que são muito recorrentes. O burnout, que é categorizado como um adoecimento do trabalho e que hoje a gente pode ampliar esse conceito para todas as áreas da vida, né? Que é esse esgotamento a partir de questões e de vivências que nos maltratam, que às vezes nos escravizam e que a gente não percebe. E a depressão. A gente falou já em outras lives aqui a respeito de estresse e ansiedade, e hoje é um aprofundamento. E a nossa principal abordagem de hoje é trabalhar a diferenciação, quais as diferenças essenciais entre depressão e burnout. Esse é o ponto. Então, nós vamos tratar aqui sobre o que é cada um, o que é depressão, o que é burnout, como é que eu posso diferenciar, quais as causas desses dois elementos, quais os sintomas,
Outra coisa, por que que é importante entrar com tratamento preventivo, ou já que quando as doenças se instalam, fica mais complexo e mais complicado. Então, é trabalhar a conscientização, como tratar. E a gente vai abordar também como é que as intervenções, as chamadas intervenções baseadas em mindfulness, estão sendo hoje cientificamente desenvolvidas e aplicadas desde o tratamento da prevenção e até antes da promoção de saúde, a prevenção de agravamentos e mesmo quando as doenças estão instaladas, como é que a gente pode trabalhar com essas intervenções de mindfulness na recuperação e manutenção da nossa saúde. Também é importante lembrar como é que a gente pode introduzir estas intervenções integrando-as aos tratamentos convencionais, já que a gente está falando em saúde integrativa, em práticas integrativas para a nossa saúde. E ao final, quero convidar vocês também para participar aqui ou para, na continuidade, poder experimentar um pouquinho, um breve exercício de mindfulness que a gente vai fazer para promover esta regulação interna. Então, vamos lá. Então, eu quero começar aqui também compartilhando algumas telas para ajudar vocês a compreenderem melhor esses conceitos que a gente está trazendo. Quem quiser anotar também é muito bom, né? Vamos compartilhar alguns elementos para ficar bem. Eu gosto de trazer aqui nas telinhas para ajudar a gente a gravar melhor o que a gente está falando, né? Então vamos lá. A depressão ou burnout, como diferenciar esses dois conceitos, quais os sinais, as causas e caminhos de cuidado. Então, está aqui o nosso mapa de hoje, depressão e burnout, o que muda no cuidado, causas e sinais iniciais, que é quando o nosso corpo começa a pedir uma atenção, sintomas, como reconhecer os padrões mais importantes e como integrar mindfulness ao nosso cuidado e tratamento e aos tratamentos convencionais. Então, a primeira coisa, gente, há uma diferença aqui que muda tudo. Por exemplo, no burnout, especialmente ligado ao trabalho, hoje é bastante evidente através das leis brasileiras atuais que trazem todo um cuidado e uma proteção ao trabalhador com uma obrigação de empresas e instituições públicas e privadas a adotarem, né, os cuidados para a saúde mental e emocional dos seus servidores. E o burnout ligado ao trabalho e também ligado à vida em geral se caracteriza por estados de estou sem energia, eu quero descansar, mas eu não consigo. Está ligado sobretudo a contexto de trabalho, mas hoje a gente sabe que amplia esse conceito para além para nossa, isso se, como a gente pode dizer, contamina a nossa vida de um modo geral. A depressão, mesmo descansando, o vazio continua, parece que nada tem sentido e permeia todas as áreas da nossa vida. É quando algo, é como uma tristeza maior, começa a se ampliar e nos contaminar dentro das diversas áreas da nossa vida. E o que é importante lembrar, gente, que essas duas condições, elas podem andar juntas, elas podem coexistir. E principalmente o burnout não tratado, obviamente, pode evoluir para depressão, desde uma depressão mais leve até as depressões mais profundas e mais difíceis de tratar. E a depressão, gente? Por anos e anos, isso aqui é uma questão muito que antigamente, ainda hoje acontece. Há um preconceito muito grande, um medo das pessoas falarem a respeito da depressão. A depressão, e antigamente, né, eu tenho até uma ex-cliente que diz para mim, olha,
um dos grandes erros da minha vida foi eu receber um diagnóstico de depressão. O psiquiatra me deu 6 meses de licença e eu não entreguei o meu atestado lá na minha instituição onde eu trabalhei, porque isso me daria um estigma de uma pessoa fraca, de uma pessoa incompetente, de uma pessoa que não conseguia lidar bem com a sua vida. Vejam como era algo no passado ainda mais estigmatizado. Mas hoje ainda muita gente faz a mesma coisa e tem vergonha, às vezes passa mal, não está muito bem, vai a uma consulta psiquiátrica, recebe um diagnóstico, o médico recomenda um período de licenciamento e a pessoa não tira com medo do rótulo que vai ser colocado sobre ela. Então eu chamo atenção para isso, gente, que é algo que ainda hoje isso não é incomum e a gente precisa realmente prestar atenção, né? Porque quanto mais cedo a gente investigar e quanto mais cedo a gente compreender, né, que é algo que precisa ser tratado de maneira muito cedo, melhor será a saída, melhores serão os caminhos que a gente tem para a recuperação da nossa saúde. Então, vamos continuar aqui mais um pouco e vamos falar um pouco mais aqui da questão de sinais, né? Sinais e de sintomas. Então, deixa eu compartilhar mais uma tela aqui para que a gente possa fazer essas diferenciações. Então, continuando também mais um pouquinho aqui, lembrando que a depressão ela é um transtorno do humor reconhecida pela OMS como uma das condições de saúde mais incapacitantes do mundo. Não é tristeza passageira, não é fraqueza, não é algo que se resolve com pensamento positivo, orações fervorosas, não. A depressão ela tem base neurobiológica, envolve alterações em neurotransmissores como a serotonina, a dopamina e tem componentes cognitivos muito característicos, que é uma forma de pensar que distorce a percepção da realidade e é uma distorção para pior. E a pessoa deprimida, ela não está sendo dramática, ela está vivendo dentro de uma lente, de um panorama que colore tudo de cinza, a vida fica com fog, fica embaçada, né? E a pessoa acredita que aquilo é a realidade dela. E então vamos continuar aqui. Vamos colocar mais elementos aqui importantes para nós. Quero compartilhar um pouquinho mais agora, para que a gente possa clarear em relação agora ao burnout, que é um estado de esgotamento mais profundo. Vamos compartilhar aqui. O burnout é um estado de esgotamento profundo que inclui cansaço físico, emocional, exaustão emocional e mental, a exaustão intelectual, cognitivo, cansaço mental, ligado à exposição prolongada ao estresse ocupacional. Está diretamente relacionado ao contexto do trabalho, seja esse trabalho convencional ou não, ou mesmo em casa, a pessoa deu tudo o que tinha e não sobrou mais energia. Quando o ambiente tóxico é afastado, a recuperação pode começar. Por isso, as recomendações dos afastamentos médicos do ambiente que gerou o burnout. E sem cuidado, o burnout pode se aprofundar e virar ou coexistir com a depressão. A gente pode ter as duas coisas juntas ao mesmo tempo.
Vamos fazer aqui um clareamento das causas frequentes do burnout e da depressão. No burnout, há um excesso de responsabilidade sem suporte, uma pressão crônica, toxicidade ou falta de reconhecimento de um ambiente exaustivo, uma dificuldade em estabelecer limites. A gente acha que precisa ser forte o tempo inteiro e dar conta de tudo, e a gente vai fazendo e não percebe quando está chegando realmente no limite. Ou um perfeccionismo, uma autoexigência persistente e que leva a negligenciar o corpo e as emoções. Isso acontece muito, gente. Eu tenho assistido muitas mulheres aqui, tanto na minha mentoria quanto entre as alunas, que têm exatamente isso, porque muitas vezes a pessoa é apaixonada pelo seu trabalho, muitas vezes isso eu vejo bastante também nas profissionais de saúde. Quantas médicas maravilhosas eu conheço que são extremamente dedicadas aos altruístas, aquelas que escolheram aquela profissão por vocação, mas muitas vezes o lidar diariamente com o sofrimento dos pacientes, com às vezes a impotência, eu acho que principalmente aqueles médicos dedicados que estão atuando na saúde pública, nos hospitais públicos, isso é muito recorrente e é algo que a gente tem que cuidar bastante, né? E a pessoa realmente não percebe quando chegou num limite e quando a situação entra em um patamar que precisa realmente de socorro. Então, vamos mais um pouquinho agora falando mais especificamente da depressão. Como que fica aqui a depressão? Ela pode acontecer, claro, gente, existe predisposição genética e histórico familiar, que então a depressão pode ser sim genética. Existem os desequilíbrios neuroquímicos, às vezes o cansaço, o esgotamento, por isso que a gente diz que as duas coisas podem coexistir, porque a depressão, muitas vezes, ela é consequência de algo que não foi visto, que não foi cuidado e tratado com seriedade, tá? E não é só isso, a gente vai depois explicar também, ao comentar sobre mindfulness, qual a relação no que a gente chama de circuito psiconeuroendócrino e que acaba também levando não apenas a depressão, aos estados dos adoecimentos emocionais, como adoecimentos físicos muito graves. Que mais que pode causar, né, a depressão? Traumas, perdas, lutos não elaborados, estresse crônico sem resolução, solidão existencial e perda de sentido. Quando o corpo ou a mente param, geralmente já estavam pedindo cuidado há muito mais tempo. Então, seguindo aqui, vamos lá. Agora, como identificar os sinais iniciais? Antes dos sintomas formais, surgem sinais sutis, muitas vezes normalizados pela nossa rotina. Então, perda de alegria, ou mesmo de motivação, a perda da alegria com coisas que antes a gente fazia e gostava, de repente a gente só não gosta mais, parece que tudo ficou cansativo, né? Outro, sensação de funcionar no piloto automático, irritação fácil, a perda de paciência, eu acho que principalmente dentro de casa, com os nossos entes queridos, são as pessoas que ficam mais sacrificadas quando começa a ter esse processo. Dormir e acordar cansada, continuar produzindo, mas com custo cada vez maior. A gente continua funcionando, mas o corpo vai ficando como se fosse um carro que vai acabando a gasolina. E perder a vontade de se conectar com pessoas, projetos de vida e assim por diante. A gente vai ficando mais isolado. Então, vamos lá. E lembrando, o sinal não é fraqueza, é informação do sistema nervoso que precisa ser
reconhecido. E aqui sintomas do burnout. A exaustão emocional, a sensação de estar drenada, de nenhum descanso parece que é suficiente. Você pode dormir de manhã ou de tarde, ou final de semana que é para descansar, mas parece que não adianta. Há um limite, né? Limite o tempo todo. Há ações, comportamentos de distanciamento, atitude mecânica, fria ou cínica. Pessoas parecem um peso. Há o afastamento afetivo, e aqui eu digo, de si mesmo e para com o próximo. E muito, gente, uma queda de realização. Aqui está um ponto que é o caminho da depressão, né? Orgulho vira inutilidade, dificuldade de concentração, sensação de incompetência, aquela sensação, o cansaço leva a gente a não dar conta de fazer tudo que gostaria. A gente, né? E como a gente está numa sociedade que dá nota 10 para performance, super performance, quando a gente começa a sentir que não dá conta, é terrível. Então, essas são três dimensões que se combinam e corroem energia, vínculo e o senso de competência. Vamos lá, alguns sintomas aqui de depressão, importante colocar. DSM, gente, são as normas, né, da psiquiatria que dão a classificação das doenças. No DSM-5, o diagnóstico de depressão maior exige 5 ou mais sintomas por pelo menos 2 semanas, e o diagnóstico tem que ser feito por profissional da área, e, claro, especialmente um médico psiquiatra. Então, no humor e no prazer, tristeza profunda ou vazio emocional persistente, perda do prazer em quase todas as atividades, sentimentos de inutilidade, culpa ou inadequação, e sintomas físicos, alterações do sono, do apetite, do peso, ou a pessoa come muito, ou ela para de comer, fadiga constante mesmo em repouso, lentidão ou agitação psicomotora, dificuldade de concentração, uma piora na memória e indecisões, a pessoa fica se sentindo meio perdida, com dificuldade de decisão, tomada de decisão. E outra coisa que a gente sempre chama atenção, que é um alerta muito importante: pensamentos de morte ou ideação suicida pedem suporte imediato e qualificado. Se vocês percebem isso em algum amigo, algum familiar, peça ajuda, encaminhe essa pessoa. A gente tem hoje instituições preparadas para dar esse apoio, como o CVV, então é preciso prestar atenção nisso aí. E aqui, gente, a importância do tratamento precoce. Por que tratar logo? Porque depressão e burnout não melhoram com negação. Empurrar o sofrimento para baixo do tapete aprofunda o ciclo. Quanto mais cedo a intervenção, maior a chance de recuperação e mais rápida e mais completa. Burnout não tratado aumenta o risco da depressão clínica, e episódios depressivos recorrentes tendem a ser mais intensos e difíceis de tratar. Ou seja, tratar logo não é exagero, é sabedoria. Como é que a gente trabalha a questão de uma abordagem integrativa? Unindo psicoterapia, tratamento também com psiquiatra, mudanças no estilo de vida. Hoje a gente sabe que as melhores intervenções, elas são multi-alvos, então a psicoterapia, o tratamento com acompanhamento psiquiátrico, inclusive com medicação quando for necessário, especialmente nas fases agudas. Estilo de vida fundamental, sono de qualidade, atividade física, alimentação saudável, vínculos, relacionamentos de qualidade
e regulação emocional. Aqui entra mindfulness, corpo, as práticas integrativas como a yoga, a meditação, o mindfulness, enfim, que ajudem a gente a ancorar no presente com aceitação, e também com regularidade. E o que é importante lembrar, nenhum caminho funciona isoladamente. O cuidado precisa alcançar a mente, o corpo, os vínculos e o sentido. E as intervenções baseadas em mindfulness são a nossa grande alegria de poder trazer isso para vocês. Porque é claro, gente, que toda intervenção em qualquer área do conhecimento, da psicologia, da medicina, da área da saúde em geral, da saúde integrativa, precisa de profissionais com boa formação. A formação e a qualificação do profissional que encaminha, que conduz o paciente, ela é fundamental para o sucesso desse acompanhamento. E lembrando, as intervenções baseadas em mindfulness não são aquilo que você... vou no aplicativo, vou baixar um aplicativo, vou ver um videozinho no YouTube. Gente, tudo isso é maravilhoso, mas não funciona da maneira efetiva para o cuidado da saúde, porque mindfulness não tem um equívoco, esvaziar a mente, parar pensamento, é treinar uma relação diferente, uma relação adequada com aquilo que ocorre, com pensamentos, sentimentos, emoções, sensações físicas, e toda essa percepção integrada é o que a gente trabalha. Existem diversas intervenções, a gente tem programas muito efetivos, como que a gente trabalha nas nossas mentorias, né, da mindfulness para redução do estresse, mindfulness enquanto terapia cognitiva, e um campo clínico que hoje está bastante avançado e que nos dá inteira confiança e nos dá muita base para trabalhar com essas intervenções. E eu vou dizer por quê. Aqui eu citei alguns artigos, eu adoro, eu pesquiso constante e de maneira bastante atualizada, né, as intervenções clínicas, os ensaios, quais são os benefícios, onde estão as limitações, onde a gente pode intervir, como a gente pode customizar e individualizar o tratamento. Então aqui eu apenas citei aqui para vocês alguns estudos científicos na área de psiquiatria, os estudos que comparam, por exemplo, os estudos que comparam, por exemplo, o uso de medicamento. Aqui nesse estudo da JAMA, há uma citação entre o mindfulness para redução do estresse comparado com o medicamento escitalopram. Há uma eficácia semelhante para sintomas de ansiedade e depressão e com menos efeitos colaterais naqueles pacientes deste ensaio clínico que utilizaram mindfulness. Então tem aí um benefício muito grande, né, da diminuição dos efeitos colaterais. Aqui um outro estudo também com mindfulness para redução do estresse, que dá uma taxa de recaída em 2 anos muito semelhante ao uso de antidepressivo, ou seja, a pessoa que adota a prática como algo cotidiano, né, assim como se faz atividade física, fazer seus 15 a 20 minutos diariamente, tem uma redução assim bastante grande, né, nos sintomas e nos quadros depressivos. Enfim, mais exemplos aqui indicando que as abordagens elas podem ser incluídas e têm efeitos comprovados em regulação emocional, porque a gente aprende a trabalhar com a regulação principalmente das emoções difíceis. Há uma descentralização. O que a gente chama de descentralização aqui é também o que é denominado de desidentificação. A gente passa a trabalhar com os nossos eventos mentais de pensamentos,
sentimentos, emoções, não como algo inerentemente impregnado que faz parte de nós, mas como elementos, como eventos que surgem na nossa vida e com os quais a gente trabalha relacionando de uma forma diferente, especialmente sabendo que eles vêm e que eles vão embora também. Nada é permanente. Que mais? Menos ruminação, então a gente sai daquele processo ruminativo de repete, repete, repete as mesmas coisas. Isso faz com que a gente construa narrativas internas que são muito que consolidam estados de pessimismo e agravam, né, os estados depressivos. A regulação emocional, a consciência corporal. Hoje a gente sabe que os estudos sobre neuroplasticidade os estudos de meditação e neurociências mostram que as práticas de meditação fortalecem os circuitos cerebrais ligados à presença, à resposta e à regulação emocional, e há também uma prevenção de recaídas. Então, isso é tudo muito bom, né? Porque é óbvio que mindfulness não elimina as dificuldades da vida, mas a gente, através da prática, muda a relação que a gente tem, né, com os próprios processos desafiadores que a gente passa. E como é que a gente integra isso dentro dos tratamentos convencionais? Lembrando, aqui, gente, uma intervenção não está competindo com a outra, e o ideal é que a gente faça tudo que seja necessário, né? Então, integrando com psicoterapia, com a psiquiatria, quando necessário, com o corpo, com atividade física, sono, enfim. Mas o principal é que o diagnóstico e o tratamento sejam conduzidos por profissionais habilitados. E lembrando aqui para a gente fechar as nossas os elementos principais aqui do encontro de hoje. O cuidado começa quando o sofrimento deixa de ser negado. A gente tem que estar atento. Lembrando também que mindfulness não substitui o tratamento convencional, ele aprofunda a consciência, fortalece a regulação emocional e ajuda a reconstruir a relação da pessoa consigo mesma. Então, eu gostaria agora eu continuo sempre deixando para quem participa conosco o convite para agendar a sua sessão de diagnóstico do momento de vida. Está aqui o telefone, mas também eu peço que vocês me procurem também a qualquer momento, a gente pode agendar, marcar e fazer uma avaliação até de grau de risco, né? E minha última frase aqui dessa apresentação, antes da gente fazer a nossa breve prática, é que a transformação nossa não começa quando a dor some, ela começa quando você decide olhar para ela com clareza e com honestidade. Então, gente, nós vamos agora fazer uma breve prática para que vocês possam sentir o quanto as intervenções baseadas em mindfulness podem, com poucos minutos, produzir já um efeito diferente para nossos estados mentais, emocionais e com isso atuar como uma prática preventiva. Então, eu vou colocar, quero convidar vocês então para se assentarem em uma postura que seja confortável, agradável, onde vocês fiquem bem à vontade, para que a gente possa fazer um pequeno e breve exercício aqui. Então, assentando então nessa postura confortável, ao ouvir o meu sininho, nós vamos iniciar.
Eu peço que você feche os seus olhos ou repouse o seu olhar em algum ponto mais abaixo, à sua frente, e leve sua atenção para a sua respiração. Trazendo a atenção agora para a sua respiração, para o momento presente, assim exatamente como este momento é. Você pode observar o que surgem de pensamentos em você, ou o que surge de emoções, sentimentos, ou mesmo sensações no seu corpo. Pela nossa mente passa muita coisa ao mesmo tempo. Podem ser lembranças ou pensamentos de preocupações com o que ainda precisamos fazer no dia. Podem vir também sensações de angústia ou de tristeza ou de alegria. E observe também que o que se passa na mente também se expressa no corpo. Às vezes se expressa por uma tensão na mandíbula, no maxilar, uma tensão ou uma dor na cabeça, ou um peso nos ombros, uma tensão, ou um aperto no peito. Apenas perceba, sem crítica, sem julgamento, simplesmente se observando agora. E agora, de forma intencional, trazemos o foco para a respiração. Sinta o ar entrando, sinta o ar saindo. E o movimento que acontece na inspiração e na expiração, na região do peito, na região do abdômen. E a respiração é uma âncora, um suporte que está sempre aqui conosco, está sempre aqui neste instante. E se a sua mente desviar, se a sua mente vagar por aí, é natural, isso pode acontecer. Então, sem pressa, sem crítica, você simplesmente retorna para a sua respiração. Cada retorno, a respiração é um ato de presença, um ato de cuidado com você mesma.
E agora nós ampliamos da respiração para o corpo inteiro. Sinta a sua postura, a coluna. Sinta o contato do seu corpo com a sua cadeira ou com a sua almofada. Sinta a expressão do seu rosto. E imagine que o seu corpo inteiro respira junto. Em uma presença que envolve tudo. E se você perceber que tem alguma tensão no seu corpo, ou nos ombros, ou na cabeça, imagine que a respiração entra nesse ponto de tensão e suaviza, sereniza. E respirando profundamente, trazendo um sentimento de gratidão por ter se permitido participar desta prática, desses ensinamentos, um sentimento de gratidão. Ao ouvir o sininho, nós encerramos nossa breve prática de serenização.